Nós vamos conversar com a doutora Fernanda Pernambuco. Ela é juíza de direito da Terceira Vara de Família de Santo André. Tudo bem. Vara de Família, juíza de direito. E nós vamos entender, tem um assunto que no mundo inteiro hoje está sendo muito discutido, que se chama alienação parental. O nome é complicado, muitas pessoas não entendem isso. Isso significa, os pais se separam e de repente um dos cônjuges desenvolve um ódio em cima do outro e quando vai falar com o filho, destila todo esse ódio para o filho. Quer destruir o outro na cabeça do filho. Não é só o homem com a mulher, é a mulher com o homem também. É um luto. Nós vamos entender isto melhor sob o ponto de vista jurídico depois desta mensagem. Alcoolismo. Tóxico. Você precisa de ajuda. Este é o momento decisivo da sua vida. Você conhece a minha luta por mais segurança e menos tóxico. Há mais de 35 anos recuperando pessoas, salvando vidas e defendendo os nossos filhos. Venha nos procurar no Centro de Orientação para Alcoolismo e Drogas. É absolutamente grátis. Avenida Jabaquara 2669, em frente à Igreja São Judas Tadeu. Doutora Fernanda Pernambuco, prazer em tê-la no meu programa. O prazer é meu. Diz uma coisa, doutora, sob o ponto de vista jurídico, a separação de um casal, ela tem uma coisa que sempre sofre, chama filhos, que é difícil, muitas vezes, entender. Mas quando um dos cônjuges quer destruir o outro no coração do filho, dizer, não, o bom sou eu. E agora tem uma coisa que a senhora decide, que chama guarda compartilhada. Eles ficam um pouco com o filho, um pouco com o pai, um pouco com a mãe. Como é essa dificuldade? Fala para nós, doutora. O tema, na verdade, alienação parental, na verdade, o termo é recente, mas o fato é um fato que já ocorre há muito tempo nos processos de separação. E, ultimamente, até com o número de separações crescendo e a mudança também do papel social do pai e da mãe na família, porque as mulheres também começaram a sair para trabalhar, então apresentar um outro papel no ambiente familiar e os pais, por sua vez, mais presentes, querendo participar da educação, da criação dos filhos e não como mero coadjuvante nesse processo. Então, quando ocorre um processo de separação, alguém, no nosso sistema jurídico, o tradicional é que alguém fica com a guarda, em geral, ainda costuma ocorrer que é a mulher, né? E o outro acaba sendo alijado dessa convivência. E existem casos em que, até imbuída de vingança, às vezes, a pessoa, às vezes, por ter um padrão financeiro que realmente cai, seja qual for a motivação, o fato é que às vezes se confunde o processo de separação com o fato de querer sistematicamente ou afastar ou denegrir a imagem do outro genitor que não está com a guarda da criança. A esses atos a gente chama de ato de alienação parental. Isso. Agora, a senhora, como juíza, a senhora a senhora tem que decidir, né? Se fica com o pai, fica com a mãe, quantos dias, como é o tempo. A senhora vai levar em consideração o bem da criança também. Sim, o princípio geral que a gente utiliza é o da prevalência do interesse da criança ou do adolescente. Né? Então, o que tem que prevalecer é isso. O que a gente tenta, muitas vezes, até com audiências prévias de conciliação,
às vezes encaminhamento a tratamento psicológico. O que a gente procura é alertar as partes de que existem, eu brinco lá na audiência, porque às vezes a gente tem que ser um pouco mais didático, eu falo, existem duas caixinhas que não podem se misturar. Uma é da conjugalidade, que a gente chama, ou seja, o casal que existia, os cônjuges, e que não existe mais, e que houve uma quebra, uma ruptura, e isso se separa. Agora, essa caixinha não pode se misturar com a que a gente chama de parentalidade, que é o relacionamento entre pai e filho, mãe e filho. Então, se a família souber entender isso e que, embora reconstituída e não mais unicelular, como a gente está acostumado, até por tradição no nosso país, mas que a família continua existindo, ainda que de uma forma reconstituída, então a criança vai aprender que ela tem coisas que ela deve valorizar na família paterna, com os laços que ela mantém, os vínculos de avós, de primos, e também manter os laços com a família materna. Isso só enriquece a vida da criança. Agora, o papel, acho que, do judiciário nisso que é muito importante, porque se a gente conseguir perceber logo de início esses atos de alienação parental, o que eu verifico assim na prática, e estudos também demonstram, é que você consegue já cortar uma eventual síndrome de alienação parental, que é o que vem lá na frente se a gente de início não breca essas atitudes em geral, o guardião se sentir dono da criança. E como é que a senhora consegue brecar? Tem punições? Como é que a senhora vai brecando isso, procurando